Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui toda tecnológica para falar de tecnologia e cérebro. Sou Thalita Martione, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia social e quero abordar hoje com vocês um assunto que é um grande desafio da maioria das famílias hoje, que é o uso abusivo de tecnologia. Bom, eu preparei essa pequena apresentação para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso cérebro. O que mudou desde que nós começamos a utilizar os smartphones? Essa imagem me chocou bastante porque mostra exatamente, né, concretamente o que mudou. Nós temos o cérebro em azul, que é de uma pessoa que não utiliza a internet, que é uma pessoa que não é usuária, né, de telefone celular, de tecnologia. E foi pedido para ela na primeira imagem que lesse um texto. E essa é a imagem do cérebro dela. Na segunda imagem, foi pedido que ela fizesse uma busca na internet. E o cérebro dela não mudou muito. Na segunda imagem, de vermelho, nós temos uma pessoa que é usuária de internet. Na primeira imagem, ela está lendo um texto, e na segunda imagem, nós temos um cérebro muito ativado. Né? Tem muitas áreas ativadas aí de vermelho, que ele está fazendo uma busca simples no Google por 9 minutos. O que essa imagem diz para gente? Essa imagem diz que nós liberamos muita dopamina quando a gente está utilizando tecnologia, ou seja, é muito prazeroso. Esse cérebro, ele mostra, né, claramente um vício que a gente está tendo e que a gente nota, né, em várias esferas da nossa vida. Quando a gente olha na nossa família, tá todo mundo com o telefone na mão, é difícil, né? A gente já naturalizou, a gente acha que tá normal esse uso excessivo. E eu quero discutir isso um pouquinho hoje, né? Bom, nós temos aqui uma outra imagem que eu trouxe, né, algumas questões de como é que o telefone ele afeta o nosso cérebro. O que a gente já sabe hoje, depois de 10 anos de estudo sobre impactos do cérebro pelo telefone. Primeiro, o telefone é projetado para nos viciar, então a gente libera mesmo mais dopamina, né? É como se a gente estivesse ali o tempo todo com caça-níquel dentro do bolso, né? Deixa eu jogar aqui um pouquinho, tá chato, deixa eu olhar aqui se tem uma mensagem. A gente perde facilmente a noção do tempo. E o telefone, ele deteriora, ele diminui a nossa capacidade de atenção e de concentração. É como se a gente tivesse uma criança ali o tempo inteiro incomodando, né? A gente está fazendo uma tarefa, tem ali, né, uma mensagem cutucando, a gente meio que não consegue focar por muito tempo numa atividade. Esse excesso de informações que o telefone traz, né, o e-mail, o banco, as redes sociais, a gente faz um esforço cognitivo para que a gente dê conta, né, de todas essas demandas. E é estimulante, a gente se acha, né, multitarefas, mas o fato é que o nosso cérebro foi projetado para fazer uma coisa de cada vez. O que a gente está fazendo é uma sobrecarga, a gente está colocando o nosso cérebro, né, bem naquela foto ali vermelha, para trabalhar, né, na sua potência, na sua carga de cansaço, de estresse. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem prejuízos na memória, né? Basta a gente lembrar quantos números de telefone a gente sabia antigamente, né, de cor. Hoje a gente não sabe, né, nem os telefones mais importantes da família. Se a gente for roubado assim, daqui a pouco a gente não sabe ligar para ninguém. O telefone atrapalha o sono. A gente tem liberação daquela luz azul que impacta na liberação da melatonina, que é um hormônio que induz ao sono. Então, essa luzinha das telas atrapalha o nosso sono, sem falar no estímulo, né, das notícias, do conteúdo que a gente consome. O celular diminui nossa capacidade produtiva, né? É exatamente aquilo que a gente estava falando. Parece que a gente está mais ágil, está resolvendo mais coisas ao mesmo tempo, mas o fato é que a gente demora uns 20 minutos para a gente entrar, né, num fluxo de pensamento, de resolução de problemas, se for algo mais complexo. Então a gente está sempre lendo textinhos curtos, fazendo coisinhas rápidas. Isso tem trazido impacto até na nossa inteligência. Bom, peraí, saí daqui sem querer, tem mais.
As redes sociais podem deixar a gente deprimido, porque a gente está sempre se comparando com alguém mais inteligente, mais interessante, as pessoas, né? O que as pessoas estão fazendo ou não estou. Isso traz, né, essa comparação social o tempo todo. E o uso do celular enfraquece as nossas interações reais. Essa foto diz tudo, a gente não precisa nem comentar. Bom, isso, gente, é no nosso cérebro adulto. Deixa eu ver se eu saio daqui. Esse nosso cérebro adulto. E o nosso cérebro, o cérebro das crianças, né? O que acontece com o nosso cérebro infantil? A gente tem, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa primeira imagem, a seguinte linha de amadurecimento do cérebro. Aqui, esse primeiro cérebro, né, no início, todo coloridinho, é o cérebro de uma criança de 5 anos. Essa área azul que vai se formando e vai se fortalecendo, né, até os 20 anos, é o amadurecimento do nosso córtex cerebral. A gente vê que cada vez mais esse cérebro vai ficando azulzinho ali, né, que é o amadurecimento, a mielinização. A gente vai tendo um cérebro mais maduro, que é capaz de fazer autocontrole, planejamento, tolerar as frustrações. O que isso quer dizer para a gente? Que aqui no meio tem um adolescente, por exemplo, de 15 anos, que não tem ainda maturidade para fazer planejamento, para fazer autocontrole. Deixa eu trazer aqui a imagem que eu quero. E a gente acaba fazendo o quê? Dando o telefone para a criança, esperando, né, que dê certo, que ele faça isso por si mesmo. Então, a gente vai trazer para cá, né? Essa aqui é a imagem que eu queria trazer. Se a gente não consegue fazer isso, qual que é o nosso ponto de partida? Qual que é o problema que a gente tem hoje, né? Quais são as questões que aparecem? A gente tem aqui, eu peguei um testezinho de dependência de internet, eu vou ler apenas algumas questões com vocês. A gente tem adolescentes que frequentemente desobedecem os limites de tempo estabelecidos para o uso da internet, que negligencia tarefas domésticas, que prefere ficar online em vez de ficar com a família, que está sempre checando as mensagens. Deixa eu pegar aqui algumas mensagens, algumas questões, né, que vão trazendo. Adolescentes que explodem, gritam, ficam irritados se eles forem incomodados quando estiverem online, que estão fazendo amigos que você nunca viu online, que preferem ficar sozinho no quarto jogando no computador, que fica preocupado, né? Que horas que ele vai voltar para o Wi-Fi quando você faz uma atividade fora, né? Ao ar livre, que não se interessa por nada, por hobbies, nada de que ele gostava antes, né? Então, a gente tem muitos comprometimentos e impactos, né, no humor, adolescentes deprimidos, mal-humorados, nervosos, e muitas vezes a gente não se dá conta que esse problema é um problema de dependência, porque a gente também está dependente, né? Então, a gente naturaliza o nosso uso de telas. Bom, quando a gente tem, né, quando a gente responde um questionário desse, a gente percebe que a gente está com um problema em casa, qual que é o nosso ponto de partida, né? Geralmente os pais ficam muito frustrados porque colocaram, né, ali uma confiança no adolescente quando entregaram o telefone, disseram para ele, você vai usar direitinho, senão eu vou te tomar o telefone, e o adolescente promete, diz que vai cuidar, que não vai ficar de madrugada, que não vai passar do tempo, e ele simplesmente não consegue. Por quê? Porque ele não tem ainda o cérebro amadurecido. Então a gente tem que repensar também a autonomia que a gente dá, né, para as crianças quando eles estão usando os eletrônicos. Bom, como é que a gente começa, né, a conversar sobre isso, né? Qual que é o nosso ponto de partida? Eu estava pensando assim, né, quando estava fazendo essa apresentação, numa família que está passando exatamente por essa questão, que está passando por esse problema agora.
a gente tem que olhar para essa família como um todo, né? Não basta a gente, cada um ter o seu aparelho, se a gente não tiver um planejamento de como que a gente vai usar esse aparelho. Se a gente não tiver atividades que competem com as atividades online, a gente está na pandemia, a gente está no momento, né? A gente mora numa cidade que é difícil fazer as coisas, é difícil mesmo. Por isso que a gente tem que conversar, a gente tem que fazer combinados, tem que monitorar continuamente, tem que apresentar consequências, né, para essas questões, e o que vai funcionar na minha família é diferente do que vai funcionar na sua, é diferente do que vai funcionar na casa do vizinho. Só a gente mesmo, né, passando ali, fazendo uma autorreflexão sobre o uso de tecnologia, de como que a gente está afastado, de como que a gente está com dificuldades de relacionamento, como que a tecnologia tem afetado o nosso cérebro, o nosso tempo em família, a nossa felicidade, nosso bem-estar. Eu espero que essas informações tenham aqui sido úteis, como foram para mim, e eu me disponho, né, aqui nas redes sociais a receber dúvidas, outras dicas. Esse vídeo foi pedido, né, por essa mãe que está enfrentando essa dificuldade, então que a gente possa continuar aqui o nosso diálogo, que tem trazido muita ajuda para muitas pessoas que estão sofrendo por essas questões. Um grande abraço, até a próxima.